Estamos aqui para trazer para vocês um caso clínico que com certeza na sua prática do dia a dia do consultório vai ser de extrema valia e importância. Esse caso clínico nós vamos discutir indicações de ressincronizador, a nova forma de estimulação fisiológica, o que é isso? A chamada estimulação rissiana, quando eu devo pensar em indicá-la. Vamos ver o conceito de superrespondedor à ressincronização e vamos discutir os reais benefícios clínicos que isso pode trazer ao seu paciente. Para isso, temos aqui nossos dois convidados que vamos, durante esse caso, debater com vocês e dividir a opinião deles com todos vocês. Desde já, muito obrigado, Luiz Antônio, muito obrigado, Camanho, por estarem aqui conosco para a gente poder discutir esse caso. Vamos então ao caso clínico com a doutora Jéssica na apresentação, que é a nossa residente aqui do Hospital Procardíaco. Hoje eu vou falar do caso clínico de um paciente portador de cardiopatia isquêmica, com importante desincronismo ao ecocardiograma e portador de BRE, e que ele foi submetido à terapia de ressincronização cardíaca e que foi um paciente superrespondedor. Você sabe o que é ser superrespondedor ao método? Assiste então esse caso clínico para você entender um pouco melhor. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 75 anos, e que a queixa principal era edema nas pernas e cansaço. É um paciente portador de cardiomiopatia isquêmica em tratamento clínico, clinicamente estável, em classe funcional 2 de NIRA, quando há uma semana ele começou a apresentar evolução da dispneia de médio aos mínimos esforços, associado ao edema progressivo de membros inferiores e um aumento do volume abdominal. Ele relatava também um ganho ponderal de cerca de 4 kg nesse período. Negava dor torácica, febre ou qualquer outro sintoma sugestivo de quadro infeccioso. Trata-se de um paciente hipertenso, diabético tipo 2, hipotiroidismo e doença renal crônica conservadora. Já é um paciente sabidamente coronariopata, tem uma angioplastia prévia de artéria coronária direita em 2020 por angina instável e uma história de uma revascularização cardíaca em junho de 2021 por conta de um infarto sem supra. E os enxertos foram mamária para DA, safena ramo DP e safena diagonal. Das medicações de uso contínuo, o paciente vinha em uso de AS 100 mg dia, atorvastatina 80 mg dia, amlodipino 10 mg dia, bisoprolol 2,5 mg, levotiroxina 88 mg, traienta 5 mg dia, colchicina 0,5 mg dia e pantoprazol 40 mg dia. No exame físico da admissão, o paciente apresentava uma pressão arterial de 160 por 60 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, frequência respiratória 22 incursões respiratórias por minuto, saturando 99% em ar ambiente. Estava hidratado, corado, anictérico, acianótico, bem perfundido e tinha uma discreta turgência jugular patológica a 45 graus. Em relação à escuta cardiovascular, o ritmo cardíaco era regular, presença de B3 e não tinha nenhum sopro audível. A escuta respiratória, murmúrio vesicular universalmente audível, com estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares, sem esforço respiratório. Abdômen globoso, peristáltico, flácido e indolor, e os membros inferiores tinham edema bilateral, 2 cruzes em 4, de panturrilhas sem empastamento. Existe um método de quantificação da congestão pulmonar, em que nós utilizamos o ultrassom de tórax, em que avaliamos a presença de 8 zonas ou 28 pontos, para avaliar ver se tem a presença das linhas B ou os cometas. São 4 zonas do lado esquerdo e 4 zonas do lado direito, e que tem a tabela de classificação de acordo com a quantificação das linhas B para caracterizar se o paciente tem uma congestão leve, não tem congestão, congestão moderada ou uma congestão severa. No caso do nosso paciente, na linha superior é o lado esquerdo e na linha inferior é o lado direito, em que nós observamos a presença de 40 cometas, tem também um derrame pleural associado, caracterizando um quadro de congestão pulmonar. De exames complementares, o hemograma completo, o paciente tinha uma discreta anemia, 8,7 de hemoglobina, um hematócrito de 25,5, um VCM de 91,4. Leucograma normal, plaquetas também normais. Em relação à bioquímica, tem uma creatinina de 1,9, uma ureia de 50, sódio 133, um potássio de 4,6, magnésio 1,7. Troponina tocada, 47,4, um proBNP de 6.720, o que estava alto, uma ferritina de 410, um ferro sérico de 44, saturação de transferrina 25% e uma PCR discretamente alta 4,1. O eletrocardiograma da admissão, paciente em ritmo sinusal,
tem um BAV de primeiro grau, né, um PR de em torno de 210 milissegundos, um QRS alargado, em torno de 155 milissegundos, e uma alteração de repolarização secundária ao bloqueio de ramo esquerdo. O raio-x de tórax da admissão. Vemos que o paciente tem um aumento da área cardíaca, tem um derrame pleural bilateral, hilos congestos, inversão de trama pulmonar, caracterizado por um quadro de congestão pulmonar. Esse é o ecocardiograma inicial da paciente feito no leito, que a gente observa à esquerda, na imagem superior, um corte transverso do ventrículo esquerdo. À direita, na imagem superior, um corte apical. A gente nota nítido de sincronismo e embaixo, no meio, a gente vê um corte duas câmaras com dissincronismo importante. Uma hipocinesia difusa, um certo grau de disfunção. E lembrando que existe um dissincronismo evidente, mas o eco não é um indicador de ressincronização, mas o que a gente observa realmente é uma disfunção. E o que chama a atenção é que as paredes têm boa espessura, não tem nenhuma parede afinada, mostrando que o bloqueio de ramo esquerdo que essa paciente apresenta provavelmente é um fator desencadeante dessa disfunção. E o que nós temos da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca de 2018, quando nós estamos diante de um paciente com uma história clínica, com um exame físico sugestivo de insuficiência cardíaca, nós avaliamos ver se ele tem a presença dos critérios de Framingham, que ajuda a quantificar para ver se leva ao diagnóstico de insuficiência cardíaca. E podemos lançar, e devemos lançar mão, né, de métodos diagnósticos como raio-x de tórax, NT-proBNP, e que nos vão nos guiar nesse organograma. Se o paciente tiver um NT-proBNP maior do que 300, ele tem um quadro de insuficiência cardíaca. Agora, se ele tiver um NT-proBNP menor do que 300 e tem uma alta suspeição clínica, nós lançamos mão de outros métodos diagnósticos, como raio-x de tórax, ultrassom de tórax, ecocardiograma, e que se eles forem sugestivos de insuficiência cardíaca, nós vamos para o outro lado do organograma para caracterizar essa insuficiência cardíaca, para saber se é uma IC aguda, uma aguda nova, ou se é uma aguda crônica agudizada, como era o caso do nosso paciente. Ele já era portador de cardiomiopatia isquêmica. No caso dele, pelo ecocardiograma, nós vimos que ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e que o fator causal, o fator descompensador, foi a progressão da doença, além de uma transgressão dietética. As comorbidades associadas é um paciente diabético, renal crônico conservador, e o perfil clínico hemodinâmico ele estava quente congesto, caracterizado no perfil B da insuficiência cardíaca descompensada. Então, diante de tudo isso, a conduta inicial, o objetivo, né, principal do tratamento dele era a descongestão intensa. Foram feitos 40 mg de furosemida em bolos endovenosa, associada a 40 mg também endovenosa de furosemida intermitente de 4 em 4 horas. Nessa dose toda de furosemida, ele obteve uma diurese menor do que 2 ml por quilo-hora, quando foi optado, então, por fazer dripping de furosemida 20 mg/hora, objetivando uma diurese em torno de 300 ml por hora. Como a Jéssica apresentou para vocês, o paciente agora se encontra numa condição clínica e um tratamento focado para descongestão. Mas ele tem algumas peculiaridades clínicas que podem nos indicar outras terapêuticas, além da terapêutica medicamentosa, para gerar e agregar benefício nesse doente. É exatamente isso agora que nós vamos iniciar o nosso debate, trazendo para vocês a experiência dos nossos líderes especialistas. Luiz Antônio, dá uma leve síntese e o que podemos agregar para o nosso paciente nesse momento, além do que já foi feito. Como vocês muito bem sabem, trata-se de um paciente idoso, 75 anos de idade, portador de uma grave cardiopatia isquêmica secundária a infarto agudo do miocárdio, que chega na sala de emergência em franca insuficiência cardíaca descompensada, cardiopatia crônica agudizada. Esse paciente está no modelo quente e congesto, e é abordado com diurético-terapia maciça com furosemida, protocolo que o professor Montera tão bem introduziu em nossa instituição. E tem realmente uma resposta extraordinária do ponto de vista hemodinâmico e metabólico. Chama a atenção dos senhores de que o paciente também era portador de anemia grave, hematócrito em torno de 22,
e uma creatinina de 1,9, ou seja, margeando uma disfunção renal de moderada a grave. O paciente é otimizado, porém duas características permanecem obviamente imutáveis. O paciente tem uma fração de ejeção baixa, bem inferior a 35%, e tem um QRS com duração de 160 milissegundos, com padrão de bloqueio do ramo esquerdo. Não vou entrar em detalhes mais pormenorizados, mas todas as diretrizes europeia, americana e brasileira pontuam que este modelo de paciente, a perspectiva, caso a ecocardiografia demonstre dissincronia biventricular, a perspectiva da terapia de ressincronização, com um nível de recomendação ou um grau de recomendação 1 para uma evidência científica A. De maneira que, arredondando-se o tratamento do ponto de vista com terapia vasodilatadora, beta-bloqueadora, diurética, enfim, em nível de otimização, a gente tem ainda a perspectiva de oferecer algo mais que possa impactar em qualidade de vida e em prognóstico evolutivo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Por que que é muito bom? Vamos entender. Então, esse paciente, lembra, ele antes de internar, ele estava maximamente tratado, Luiz. Então, a pergunta é, ele internou e voltou a piorar da insuficiência cardíaca, apesar de maximamente tratado. Porque senão você pode ficar com a impressão que o doente, quando é admitido não maximamente tratado, você pensar em ressincronização para este doente nessa internação. Não é isso que o Luiz está pontuando. Se o doente ainda não está maximamente tratado, você o compensa, o maximiza e a nível ambulatorial você terá esta tomada de decisão. Para que você fique muito claro para você que essa discussão de um doente internado é porque ele já vinha antes de internar com a terapêutica máxima e, apesar disso, grave disfunção. Muito bem, Camanho. Então, é um doente, o Luiz pontuou muito claro, uma ressincronização. O que a gente pode oferecer para esse doente? O que a gente pode oferecer? Algo de novo na estimulação fisiológica da ressincronização para que possa trazer benefícios adicionais? Montera, a pergunta é muito pertinente e olhando o caso, né, entendendo esse caso como um todo, na verdade trata-se de um doente isquêmico com uma fração de ejeção menor que 35% e um QRS largo. Acho que o primeiro aspecto, quando a gente fala de estimulação cardíaca, uma proposta de estimulação cardíaca para esse grupo de pacientes, primeiro a terapia otimizada, como você bem pontuou e o Luiz também, a terapia farmacológica otimizada. O outro ponto que vem claramente seria uma estratégia de prevenção de morte súbita, porque essa população, especialmente de isquêmicos, são gravemente afetados pela morte súbita. Portanto, a primeira estratégia seria um desfibrilador. E depois, na abordagem da disfunção ventricular, na abordagem da insuficiência cardíaca já otimizada, já plenamente tratada, aí sim entra a questão da ressincronização. A gente não tem mais dúvida, né, Montera, que o bloqueio de ramo esquerdo é extremamente deletério, né? Ele, nesse cenário, no caso do paciente, se instalou secundária essa cardiopatia, né? Mas o bloqueio de ramo esquerdo na sua gênese, na sua ativação vetorial, ele é extremamente deletério à função ventricular. Portanto, aí vem a questão da ressincronização e que eu acho que está plenamente indicado nesse paciente, conforme o Luiz Antônio pontuou, 160 de QRS, bloqueio de ramo esquerdo, fração de ejeção menor que 35%. E aí eu acho que vale na discussão como atingir a ressincronização. A ressincronização clássica se faz através do seio coronário, especialmente nos isquêmicos, a gente eventualmente tem algumas limitações por grandes áreas de infarto e não conseguindo obter limiares adequados, né? E aí entra de fato e cada vez mais se consolidando na prática clínica a estimulação direta do sistema de condução ou estimulação fisiológica. Todos são termos próximos, Montero, todos são termos assim que se remetem ao mesmo assunto,
que seria então a estimulação direta do feixe RIS ou diretamente do ramo esquerdo. E como é que a gente atinge a ressincronização, né? Isso é uma dúvida comum. Como é que eu coloco um eletrodo no meio do coração e ressincronizo? Porque o que a gente objetiva aí é a correção do bloqueio de ramo esquerdo, Montero. Então, o que a gente quer é um encurtamento, estreitamento do QRS. Então, outro termo utilizado seria uma terapia para correção do bloqueio de ramo esquerdo. E ao corrigir o bloqueio de ramo esquerdo, ao estreitar o QRS, a gente consegue benefícios clínicos bastante consistentes. Portanto, eu acho que é um caso em que o CDI e a ressincronização estão plenamente indicados, seja pelo seio coronário, ou no caso aqui, através da estimulação fisiológica, estimulação direta do sistema de condução. Então, para nós avançarmos agora para o implante, só um último ponto rápido, Camanho. Sim, então, também tem outras vantagens, porque o grande problema é que é menos um cabo dentro do coração. Ou seja, a estimulação rissiana, ela não passa pela tricúspide, não é isso? Ela seria supratricuspide o cabo. No caso, aí, Montero, entram questões técnicas aí. Sim. Mas assim, na estimulação direta do feixe RIS, ela está acima da válvula tricúspide. Quando a gente vai um pouco mais para baixo e estimula direto o ramo esquerdo, aí sim a gente já está estimulando o septo alto e eventualmente não, passa já do plano da tricúspide, mas indiscutivelmente eu acho que a gente tenta fugir de uma complicação que é a insuficiência tricúspide, né? Pelos múltiplos cabos de marca-passo, múltiplos eletrodos, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue garantir com fidelidade que não está cruzando a tricúspide, mas de qualquer forma em regiões muito altas, o que diminui a probabilidade de uma regurgitação tricúspide induzida pelo eletrodo. Então, nós estamos diante de um paciente com cardiomiopatia isquêmica, um BRE, um importante desincronismo. Ele tem uma disfunção importante pelo ecocardiograma e estava com tratamento otimizado. E pela diretriz brasileira de insuficiência cardíaca de 2018, é classe 1, com nível de evidência A terapia de ressincronização cardíaca naqueles pacientes com disfunção importante, que tem uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, que estejam em ritmo sinusal e que tenham um bloqueio de ramo esquerdo completo, né, um QRS com uma duração maior do que 150 milissegundos, a despeito de uma terapia otimizada. Então, indicação classe 1, com nível de evidência A terapia de ressincronização cardíaca como adjuvante ao tratamento da insuficiência cardíaca avançada. O que a gente observa nesse filme, nessa animação, o implante do marca-passo fisiológico diretamente ao sistema de condução, se dá da mesma forma, punção venosa e passagem de uma bainha, que é uma bainha dedicada para posicionamento do eletrodo no septo, na região septal, no RIS ou um pouco mais abaixo, no RIS distal ou diretamente no ramo esquerdo. Portanto, como a gente consegue ver na animação, no filme, a gente tem uma bainha que ela já vem pré-formatada e que nos direciona o eletrodo para essa região, onde a gente vai então mapear e buscar, digamos assim, a localização ideal. O eletrodo ele é mais fino, é um eletrodo de espessura menor, espessura mais fina, e que a gente então fixa diretamente, uma fixação ativa, prende diretamente ele na região do septo, seja diretamente no feixe RIS ou um pouco mais abaixo. Observando então o ECG pós-intervenção, o eletrocardiograma de sala, que a gente fala imediatamente após, o resultado final ficou para nós muito satisfatório, um QRS que era de 160, agora a gente está com um QRS em torno de 110, entre 100 e 110 milissegundos. Interessante observar nesse eletrocardiograma a presença de uma onda R terminal em V1. Isso é um sinal eletrocardiográfico de que se atingiu o ramo esquerdo e que se atingiu diretamente o sistema de condução. Então, é um eletrocardiograma que a gente tem uma correção do bloqueio de ramo esquerdo com sinais de estimulação direta do ramo esquerdo. Portanto, com resultado eletrocardiográfico bastante satisfatório, na nossa opinião. Esse é o exame pós-implante do ressincronizador, que a gente observa no corte à esquerda, um corte longitudinal, e à direita um corte apical. Esse exame foi feito no leito, por isso que o corte apical está um pouco rodado, mas o que a gente observa é uma nítida melhora da função ventricular e do desincronismo. À esquerda a gente vê o fluxo mitral, esse paciente ainda precisa de uma otimização do intervalo atrioventricular.
A diástole está muito curta, tem quase uma fusão entre as ondas E e onda A do fluxo mitral. Isso é só um ajuste do intervalo AV que a gente é bem possível de realizar. E além do mais, a diástole está muito curta. A diástole tem que ser 40% a 45% do ciclo cardíaco. E à direita a gente vê uma nítida redução dos diâmetros ao modo M do ventrículo esquerdo. E o ecocardiograma pós-intervenção, o paciente mostrou importante melhora do sincronismo, como já foi falado pelo Dr. Arnaldo. Tem um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo de 3,8, um diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo de 4,8, um septo de 0,7 centímetros, parede posterior de 0,8 e houve uma melhora da função do ventrículo esquerdo. Agora, atualmente, ele tem fração de ejeção de 46% pelo método de Simpson. Além de um aumento atrial esquerdo, como já foi visto no ecocardiograma da admissão, uma veia cava inferior com calibre normal, uma leve disfunção sistólica do ventrículo esquerdo com uma função de VD preservada. Após a terapêutica de intervenção, o paciente evoluiu com importante melhora clínica, já com melhora da dispneia, atualmente em classe funcional 1/2 da NIRA. Ele apresentou melhora do débito urinário e teve um balanço hídrico acumulado em torno de 7 litros durante toda a internação. Hemodinamicamente encontra-se estável, com uma pressão arterial em torno de 140 por 65 milímetros de mercúrio e uma frequência cardíaca em torno de 100 batimentos por minuto. E recebe alta hospitalar com uma prescrição de monocordil, 20 mg 2 vezes ao dia, apresolina, 25 mg 3 vezes ao dia, AS, 100 mg dia, pantoprazol, 40 mg ao dia. Os hormônios tiroidianos nós só reconciliamos, levotiroxina, 88 microgramas, dapaglifosina, que foi iniciada na internação no contexto de tratamento da insuficiência cardíaca, recebeu alta com dapaglifosina 10 mg uma vez ao dia, bisoprolol 2,5 mg dia, furosemida 40 mg dia, metformina 750 mg e levemir 14 unidades. Agora nós vamos contar com os comentários finais de nossos especialistas, Dr. Luiz Antônio Campos, Dr. Luiz Eduardo Camanho e Dr. Marcelo Montera, em que eles falarão da super resposta que o paciente teve em relação à estimulação rissiana e vão lembrar da importância de indicar a ressincronização cardíaca como método de tratamento da insuficiência cardíaca avançada. Muito bem, então temos agora o paciente ressincronizado, plenamente tratado, pronto para a alta hospitalar. Vamos entender os benefícios que a ressincronização e a estimulação fisiológica rissiana trouxe a esse doente para que você agora, quando se confrontar com um caso semelhante, tenha este aprendizado na sua prática clínica. Luiz Antônio, o que teve de interessante e diferente nesse caso? Esse caso, Montera, é um caso absolutamente pedagógico, nos ensina. Por quê? Todos nós sabemos que a terapia de ressincronização clássica, modelo biventricular, almeja 5 objetivos, as 5 metas. A melhoria da performance ventricular esquerda, a diminuição das taxas de hospitalização, a melhora da classe funcional e da qualidade de vida do paciente e, evidentemente, a diminuição da mortalidade. Porém, 30% a 40% dessa população de pacientes que estão elegíveis à terapia de ressincronização clássica biventricular, como o Camanho muito bem nos apresentou, são não respondedores. E aí está o racional para a chamada estimulação rissiana fisiológica, que almeja o quê? A maior reprodutibilidade possível da fisiologia ou da eletrofisiologia cardíaca. De maneira que esse é o grande aprendizado. Existe um dado que nós clínicos, Montera, sempre temos uma dúvida. Eu estou falando para clínicos como eu. Mas, Luiz Antônio, o homem tem um BRE de 3º grau, 160 milissegundos. E aí o doutor Eduardo Camanho estimula o feixe de RIS e melhora o BRE? Sim, porque na realidade o Luiz Eduardo Camanho mapeia o feixe de RIS, percebe onde as fibras RIS/Purkinje vão determinar o bloqueio de ramo esquerdo e estimula imediatamente após, mas ou minimamente após, ou seja, aproxima a fisiologia. Um caso extraordinário, eu particularmente tive um grande aprendizado, levarei isso para o meu consultório, para o meu ambulatório, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, para poder melhorar qualidade de vida,
expectativa de vida dos pacientes, que com insuficiência cardíaca são as duas metas mais relevantes, mais importantes. Muito bom, Luiz. Assim, temos agora um dado adicional para a prática clínica. Está muito claro a ressincronização, mas esse doente, se vocês virem, ele praticamente quase normalizou a função ventricular. E aí vem um conceito chamado de superrespondedor. Superrespondedor? O que é isso? Quem são esses doentes que, obviamente, nos interessa? Ou seja, a entrega máxima, o benefício máximo. Camanho, o que é superrespondedor? Qual o perfil do doente? E esse doente preenchia isso? Foi uma grande surpresa para a gente. Eu acho que quando a gente fala de ressincronização, a gente tem dois aspectos. O que o Luiz pontuou, que 20% a 40% são não respondedores. Mas no outro extremo, a gente tem o super respondedor, a super resposta, né? O nome já meio que se define, né? É muito intuitivo, mas apesar de não ter uma definição fechada na literatura, a super resposta, o super respondedor seria aquele indivíduo que normaliza a fração de ejeção, né? A gente não tem uma definição precisa, mas é quem normaliza a fração de ejeção, ou quando a fração de ejeção passa de 45%, então seria assim uma resposta, uma supra-resposta à ressincronização. Talvez esse doente não fosse o que a gente esperava, a gente não esperava uma super resposta. O clássico, os doentes que mais, digamos assim, apresentam essa característica de super resposta, que é descrito 10 a 20% dessa população, seriam pacientes mais jovens, com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, ou seja, em que a gente imagina que não tenha grandes áreas de fibrose, né? Complexos QRS bastante alargados, acima de 160 milissegundos. Mas, enfim, o que eu acho que é importante da gente pontuar nesse caso, Monteiro, é que a superresposta ela tem um impacto importante, quer dizer, não é só uma questão do valor da fração de ejeção. A superresposta ela se correlaciona de uma forma positiva com uma maior sobrevida e com menor acionamento do CDI. Então, quando a gente faz estudos a longo prazo, a gente observa essa corte a longo prazo, a gente vê que esses doentes vivem mais, eles vivem com qualidade, com uma boa classe funcional, recebem menos choque, portanto o benefício é muito sólido da superresposta. A estimulação hessiana, ela pode aumentar esse grau de superrespondedores ou foi só uma coincidência? Não temos como responder isso no momento, eu não tenho como afirmar com os dados de literatura que nós temos, né? Eu acho que a superresposta é um fenômeno, é um conceito descrito com a ressincronização, seja a clássica, através do seio coronário ou através do feixe-His. De uma forma intuitiva, Monteiro, eu imagino que talvez a gente consiga mais superrespostas com a estimulação hessiana. Mas eu vou te provocar. Porque uma das razões de não ter resposta no doente isquêmico tem áreas de fibrose. Então, onde eu vou botar o cabo, pode cair em locais não adequados. Mas quando eu coloco no RIS, eu estou fugindo disso. Sim. Então, vou refazer a pergunta. Ao contrário. Se eu estou fugindo da variável do local do implante do cabo, que pode ser um determinante, como também mulher com circulação menor, se eu tiro essa variável muscular anatômica, eu só estou com a variável elétrica, do feixe elétrico. Nesse ponto, quando eu hiperestimulo um feixe elétrico doente, já há algumas evidências que isso possa até vencer o bloqueio de ramo com isso ou não. Sim, um dos grandes limitadores, né, da terapia é exatamente isso, as áreas de necrose, as áreas de fibrose, né, em que te limitam atingir a ressincronização ideal. Então, apesar de a gente não ter um dado de literatura 100%, mas a percepção é que ao estimular diretamente o sistema de condução, você consiga atingir mais pacientes com esse padrão de superresposta. Por esse motivo que você falou e pontuou muito bem. Quer dizer, a gente ultrapassa a questão de áreas de fibrose no miocárdio, estimulando diretamente o feixe-His, estimulando diretamente o sistema de condução e conseguindo um complexo QRS estreito.
Então, é possível que a gente, daqui a alguns anos, Monteiro, consiga afirmar que com a estimulação do sistema de condução, a gente consiga uma proporção maior de superresposta. Vejam, eu achei esse caso maravilhoso. Espero que ele tenha também trazido a você, com a experiência do Luiz Antônio e do Camanho e com as descrições do Arnaldo do ecocardiograma, para lembrar a você aspectos fundamentais. Primeiro, não deixe de indicar Resync quando preencher os critérios da nossa diretriz brasileira, porque traz benefício ao seu doente. E principalmente aqueles doentes que internam descompensam e talvez ali seja a causa. Segundo, a estimulação fisiológica rissiana, os benefícios que possam trazer e com uma equipe junto multidisciplinar da eletrofisiologia com a ecocardiografia para poder agregar valor a esse novo tratamento. E terceiro, a possibilidade que esses doentes têm de se tornarem superrespondedores. Esse é o aprendizado e a mensagem final para casa, aqui no NOSMED, na sessão Caso Clínico, vem aprender conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado a vocês por estarem aqui e trazerem para todos nós o conhecimento de vocês.